Ó, a Cristina de Toledo. Valdinei, em relação à traição, já traí em outro relacionamento, porém, foi por vingança. Eu descobri a traição, fingi que perdoei, mas doeu muito em mim e traí para dar o troco. Hoje sou casada com uma outra pessoa e nos damos muito bem. Relação recíproca. Estou feliz. Abraço. Valeu, Cris. Muitas alegrias para você e para o seu companheiro ou companheira. Abraço, tá? Oi, Valdinei. Eu era fiel, mas depois da esposa me trair, fui infiel. Fui muito infiel. Hoje separei por não suportar a culpa, consciência pesada por fazer tanto mal. Hoje procuro alguém para me libertar da infidelidade. Libertar da infidelidade. Eu sinto vergonha de mim mesmo. Olha aí, obrigado pela mensagem, você que mandou essa para nós. A gente viu em duas situações o tal do vingar-se. Isso também é comum. Trair porque fui traído, traída. Uhum. A gente tem que ver cada ambiente, cada contexto. Mas quando eu quero a vingança, significa que eu também tenho essa predisposição. Porque eu também tenho que me moldar para cometer o mesmo ato. Uhum. Se para mim a traição é imperdoável e é uma percepção de que a relação acabou, eu vou viver minha vida, vou tocar a minha conduta da mesma maneira que eu sempre conduzi. E não fico nesse jogo de ter que fazer o outro sentir o mesmo, porque aí eu me torno igual ao outro. Uhum. Você vai para o mesmo nível, a régua se iguala. Eu vou pro mesmo. Eu quero que o outro sinta o que eu senti. Eu deixo de cuidar da minha ferida para provocar a ferida no outro. Se para mim a traição é tão imperdoável, então eu não quero mais conviver com essa pessoa. E quando se falou ali na reportagem muito, né, da Externa sobre amor, essa questão de quem ama não trai, quem ama trai, não tem nada a ver, tecnicamente falando, de amor e relação. Porque a maioria das pessoas que traem são casadas, estão num relacionamento e não querem a separação. É isso que eu ia perguntar, porque ancorado nesse sentimento chamado de amor, em tese se tem um comportamento que não leva para traição. Isso não é uma regra? Não, porque você tem que saber o que você precisa na manutenção dessa relação para que você fique na relação. Uhum. A gente já falou aqui em outros programas sobre as linguagens do amor. É como eu me identifico sendo amada, como eu mostro o que eu sinto pelo outro. Então, como eu identifico o amor. E muitas vezes acontece dentro dessa relação dessa pessoa não ser abastecida numa situação X, específica. Uhum. Ela aponta, ou às vezes ela não consegue passar para a parceria o que faz falta, o que é importante nessa relação. E aí ela esbarra, ela tropeça numa pessoa que fornece exatamente aquilo. Ela não quer terminar a relação, ela quer viver nessa estrutura familiar, ela quer ter essa parceria, ela quer viver esse relacionamento duradouro. Mas ela precisa se amparar nessa terceira pessoa para que ela seja abastecida. Não é uma justificativa, claro. É uma fraqueza, mas é um caminho controverso que a pessoa busca. Esse seria o nosso lado primitivo. Falando mais alto. Falando alto. E aí, de encontro isso, estão me dizendo aqui que tem uma mensagem que fala justamente disso que você acabou de abordar. O José está falando o seguinte: o livro O Mito da Monogamia, David Barash e Judith, descrevem como essa nova pesquisa prova, né, que o desejo por múltiplos parceiros é natural, ao contrário da monogamia. Diante dessa evidência, os cientistas explicam questões importantes como por que os animais, humanos inclusive, traem, porque se criou o mito da monogamia de que forma homens e mulheres, né, foram tragados aí pelo embuste monogâmico. Ou seja, ele está dizendo que lá no nosso gene existe essa predisposição para se relacionar com vários parceiros. É que a monogamia chegou... Mas, culturalmente, a partir desse protocolo, desse estereótipo, né, de monogamia, a gente fica fadado a algo que não é natural. A monogamia ela foi construída para preservar o patrimônio. Então, assim, eu precisava cercar a minha família para que meu patrimônio não fosse expandido. Né? No mundo primitivo não existe monogamia. Ela veio como uma questão social. Então, o social construiu a monogamia para a preservação da espécie e da questão financeira. Porém, desse percurso para cá, as coisas foram evoluindo a ponto do homem não pensar... O homem, quando eu falo, do modo geral, não o gênero. Ele começou a olhar mais para suas necessidades fisiológicas, morais, éticas, do que para a preservação da cultura familiar que foi construída. Ele sente como se fosse uma segurança. Eu já tenho minha família constituída, ok, já construí, está preservada. Agora eu vou olhar o que está me fazendo falta, o que eu quero para mim, tá?
Então, aí entra uma contradição muito grande. Tem outras pesquisas que apontam que a mulher nunca traiu tanto quanto trai agora. Não é que ela não traía, ficava muito obscuro pela questão moral, pela questão ética. Tem pessoas que falam que... Mas, Arlete, quando a gente vê, especialmente depois de determinado tempo, onde, inclusive, vou voltar a falar sobre as músicas, onde as músicas, de alguma forma, começaram a tratar isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, começou-se a perceber um movimento, aí eu estou falando no caso das mulheres, dessa possibilidade de se permitir estar com outros parceiros, mesmo estando dentro de uma relação fechada. De alguma forma, essas mulheres, elas foram, estão sendo, continuam sendo, de alguma forma, induzidas a isso? Porque não era tão radical, tão visual. A mulher está em franca ascensão, profissional, evolutiva, emocional. Então, uma mulher de 30 anos atrás, com 50 anos, não é a mesma mulher na aparência física de uma mulher de 50 anos hoje. Então, a mulher tem uma longevidade muito maior. Você viu o TikTok, né? Aqueles videozinhos lá do Silvio Santos, não viu? A juventude, os caras com 23 estavam parecendo que tinha 50. Então, nesse contexto, a mulher de 50 a 30 anos atrás não era atraente. Bem diferente. E hoje uma mulher com 50, 55, tá malhada, ela tá toda trabalhada, ela tá toda produzida e ela desperta. Por quê? Porque é uma mulher experiente, porque é uma mulher que já tem uma bagagem e é uma mulher que começou a identificar qual é o seu valor. Porque até então o valor da mulher era cuidando dos filhos, cuidando da prole, da família e se dedicava com amor para a família, não era um peso. Hoje a mulher quer ser produtiva muito mais. Então ela está mais em evidência. O homem continua sendo considerado aquele homem que é provedor, que faz o alicerce da família, que é um empresário bem-sucedido, uma pessoa que deu certo socialmente. A mulher, ela está abrindo muitos caminhos, então ela é muito atuante. Hoje não tem o preconceito da mulher usar um biquíni, da mulher postar uma foto, da mulher se cuidar, dela procurar um procedimento estético. Então ela está chamando a atenção por quê? Porque ela está em alta e ela está se cuidando e ela ainda está produzindo. E ela tem uma experiência que talvez a mais jovem não tenha. Então ela tem muito mais para oferecer. Entendi. É a nova, não vamos dizer a nova roupagem da mulher, né? Mas é essa permissão mesmo de viver. Ela se descobriu. Isso. Perfeito. Agora, 2h04, mensagem do telespectador. Esse tema, como eu falei mais cedo, é um tema que o povo vai sim participar, ó. Sobre o tema traição, meu esposo, foi traído no casamento antigo dele. Estamos há 9 anos juntos e ele tem esse trauma até hoje. Acaba que a confiança da parte dele não tem nenhuma. E acaba sofrendo muito com tudo isso e dessa forma o casamento acaba desgastando. Deixa eu aproveitar esse recorte aqui, essa mensagem, para perguntar, claro que é de forma superficial, né, Arlete? Mas o que as pessoas podem fazer para se livrar desse trauma, dessa dor? A médio e a longo prazo, porque as pessoas vão continuar se relacionando e elas não podem levar essa carga para a nova relação. Mas levam e é evidente. Nossa, que banho de água fria! Levam e é evidente, ela colocou muito bem. Eu estou com um problema no relacionamento porque meu marido não confia em mim. Ele está falando dele, da percepção que ele colocou para as relações que ele vai atribuir. Ele teve um fato. Às vezes você pode receber 2, 3, 4 histórias da pessoa que foi traída. É coincidência? Não, tem uma série de fatores que evoluíram. Estabelece um padrão aí já. A pessoa se coloca nessa condição. Vou ser traído. Então, a dificuldade dele não está em com quem ele vai se relacionar, mas como ele vai se posicionar. O que fez ele ser traído? O que aconteceu para essas pessoas terem tanta dispersão da relação? Por que ele está olhando para essa pessoa atual como se fosse a outra? Pode ser que ele seja traído de novo? Pode, mas assim, o que ele está fazendo? O que ele está buscando? Ele vai ficar na posição de vítima, ele vai olhar para essa mulher, olha, eu tenho uma dificuldade, preciso da tua ajuda, vamos procurar uma terapia, vamos fazer algo para que eu me sinta mais seguro, mas a responsabilidade é dele, ele não pode delegar para a mulher. Ele pode colocar essa mulher dentro de um quarto e ficar cerceando ela o tempo todo. Mas assim, não é isso que vai garantir que ela não traia. Agora, o que ele tem que produzir, o que ele tem que desenvolver para que ele se sinta mais autoconfiante, que ele entenda o valor que ele tem para essa mulher, o que ele tem para oferecer e que quem perde são as pessoas que estão sendo, né, submetidas a essa questão. Perfeito. Deixei mais uma participação aqui. Telespectador José de Toledo, boa tarde, Valdinei. Traição não é um sentimento, é uma escolha, é o que a Arlete acabou de falar, e é consciente, né, Zé? Abraço para você. O Richard, traição é falta de caráter, acho que quando não se quer mais, separa, não magoe o outro. Parabéns aí pelo trabalho, assisto todos os dias, valeu, Richard. Mas é ser radical?
quando diz, a traição é falta de caráter mesmo. É o senso comum, Valdinei. Até a gente não entrar nessa questão do consultório, nós profissionais também temos essa percepção. Quando a gente começa a ouvir os dois lados da moeda, quando a gente começa a perceber o que movimenta para a traição, a gente começa a entender que tem muito, muito além do que a gente está vendo na superfície. Tá? Então, caráter não significa que eu não tenha caráter ou que eu tenha um caráter duvidoso. É o momento que eu estou vivendo. Não existe um crime pequeno nem um crime grande. O crime é crime. Eu não faço a coisa errada, eu não começo do grande, eu começo do pequeno. Então, quando as pessoas falam assim, por que as pessoas repetem a traição? Elas não se arrependem? Elas se arrependem no primeiro momento, mas elas percebem que não tem um dano muito grande. Então, vão se permitindo. Vão se colocando na condição de testar mais um pouco. Tem uma questão fisiológica, uma questão neuronal. O que eu produzo quando eu estou vivendo esse flerte, esse risco? Eu estou produzindo ocitocina, que é um dos hormônios mais prazerosos que eu tenho. Então, quando eu estou ali no flerte, no proibido, na excitação, eu estou produzindo uma larga escala de ocitocina e isso me faz muito bem. O meu cérebro produz uma sensação de prazer muito grande. E muitas pessoas não vão para o ato sexual em si. Ficam no flerte porque o flerte é que abastece. E, de repente, voltam para o seu contexto e vão executar o ato sexual com a parceria. E aí se colocam, é uma pimenta para o casamento, é o que está trazendo, o que está estimulando o casamento. Mas aí é um casamento híbrido, porque a outra pessoa não sabe. Eu estou traindo, eu estou executando. Estou imaginando, estou vivenciando, mas a minha parceria não sabe. Então é um casamento híbrido, onde uma parte só entende o que está acontecendo e a outra está sendo ali usada, né, ludibriada, enganada. A partir desse entendimento, pode-se dizer que o número de casais que optam por uma relação aberta é motivado por isso? Por essa consciência mesmo? Dessas necessidades, dessas percepções? Sim. Quero sair, quero abrir o casamento, mas não dou conta da consequência. Aliás, quero sair, quero ter uma relação extraconjugal, mas não dou conta da consequência de ser descoberta. Então, eu proponho esse relacionamento aberto, que aí não tem regras, não tem culpados, não tem como eu culpar, não tem como eu cobrar nada de ninguém. Então, muitas pessoas estão abrindo a relação justamente para não ter que dar conta da consequência do ato, da escolha do trair. Vai trair. Quando eu proponho um relacionamento aberto, eu estou pensando no casal? Num primeiro momento, não. Eu estou pensando no meu prazer e sem que esse prazer me cause nenhum dano. Então, eu abro essa relação, eu ofereço para minha parceria para abrir a relação justamente para eu não ter esse componente. Olha, eu quero viver outras histórias, então vamos abrir, fica bem para todo mundo, fica tranquilo para todo mundo e não tem cobrança. Quebra aquele primeiro contato, quebra aquele primeiro comprometimento de fidelidade, de lealdade. Somos só dois. Como que a gente vai abrir para várias pessoas? Que contratos você vai fazer com essas outras pessoas quando você abre o casamento? Nesse caso aí a gente não tem a lealdade, a gente tem fidelidade, ou melhor, o contrário. Você não tem a fidelidade, que é mais uma questão moral, mas você tem a lealdade, que é muito mais intrínseco. Quando você resolve e diante da tua maturidade chegar a essa decisão, tomar essa decisão de abrir. Eu não vejo como lealdade, eu vejo que eu estou trabalhando em benefício próprio. Ah, entendi. Eu vou trair de qualquer jeito, se você tiver mesmo comigo... Mesmo sendo consenso da outra parte? Quer dizer, sendo consenso? Eu quero trair, eu quero experimentar outras coisas, outras situações. Não. Se você tiver comigo... Não me refiro dentro de uma relação aberta mesmo. Porque aí a gente tem essa diferença da lealdade com a fidelidade. Dentro de um relacionamento estabelecido, através de regras e tudo mais, a gente tem lá, né, o combinado. A gente tem, então, essa relação monogâmica. Isso. A partir do momento que você abre, você mantém essa fidelidade no sentido de optamos, escolhemos e vamos viver isso aqui. Lá fora é uma coisa, aqui dentro é a nossa relação. O contrato ele é anterior. Eu só vou entender a dimensão das consequências desse contrato quando eu vou a campo, quando eu vou vivenciar. Então, provavelmente, esse casal vai ter algum problema, porque vai extrapolar alguma regra, algo que a gente não combinou, algo que a gente não lembrou de colocar no contrato. E aí, cada um vai resolver de uma maneira. Tá bom. Eu sei que a Arlete só pode ficar aqui até 12h15. Deixa eu aproveitar, tem mais uma mensagem lá? Outra participação do telespectador aqui, a Luzia. Oi, Valdinei, o meu marido foi pro baile e me deixou em casa. Aí a minha amiga que estava lá filmou ele dançando com uma mulher e deu até um selinho nela. Ah, seu danadinho. Aí fui conversar com ele, dizendo que ele tinha me traído e ele disse que eu estava doida. Isso não é traição. E ele tinha tomado cerveja
Mas para mim é traição, sim. Ah, que difícil isso aí, hein, Luzia? Claro que foi traição, mulher. Mentira, não estou falando nada, é mentira, não falei nada. A profissional que vai falar aqui. A gente entrou nessa pauta no início do programa. O que é traição? Como que esse homem estava no baile só? Gente, não queremos provocar a separação do casal. Mas aí, por favor. Quando eu dou a liberdade do meu marido, da minha esposa fazer alguns passeios extras, a gente também tem um contrato pré-estabelecido e às vezes nem precisa falar. Na relação a gente já identifica até onde o outro pode ter uma liberdade, né? Então, como que não é traição? Eu tenho que entender o que eu acordei com essa pessoa. Para ele o beijo não é traição? É difícil. Porque qualquer contato, toque sensorial, algum contato sexual que eu tenho, configura sexo, configura envolvimento, mesmo que seja envolvimento de tesão, de desejo. É uma quebra. Os contatos da Arlete aparecem aí na tela. Tem o Instagram, tem o telefone também para você entrar em contato, caso queira. Mas eu preciso fechar aqui a sua participação e essa discussão toda, Arlete, perguntando o seguinte. O que a traição ensina? Ela ensina alguma coisa para nós e para a relação, para o casal? Ela ensina, apesar da dor de quem sofre a traição, ela ensina que eu tenho que olhar mais para mim, mais para o meu comportamento. O que eu tenho que renovar nessas relações? As relações hoje elas estão exigindo muita dedicação, muito empenho, diferente de algum tempo atrás. Então, as relações, elas estão muito frouxas, muito libertas, e eu tenho que olhar qual é a necessidade da minha relação. Não tem regra, o que é o correto fazer, mas eu tenho que olhar para o meu relacionamento e perceber se tem arestas, se tem rachaduras, se eu tenho algumas possibilidades que eu possa trabalhar melhor para que eu não vivencie. Mas ainda assim não é garantia nenhuma. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez por contribuir tanto com o nosso trabalho, com a vida de quem está lá em casa, enfim, acompanhando o nosso programa, se interessou nesse assunto e espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Até mais. Desse jeito. Desse jeitinho aí. Traição. Quando falta lealdade foi o tema, então, de hoje, dessa discussão. Eu agradeço muito você que mandou mensagem, você que participou, trouxe um pouquinho do seu relato também, das suas experiências. É assim que a gente vai construindo o nosso Balanço Geral, sempre abrindo para a comunidade, porque você